Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo nessa noite. Hoje é dia 26 de março de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 2 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. A Juliana está presente desde São Paulo, desejo uma boa noite a todos. Nós estamos estudando, vamos dar início no capítulo 1, não vim destruir a lei. Este capítulo vai tratar dos tópicos seguintes: as 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é variável, a outra é apropriada aos costumes, uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Por que não bastava só dizer, amarás o Senhor teu Deus? Só dizer tudo isso, não? Por que não precisa? Por que não foi escrito dessa maneira? Também. Daquela época e de hoje também. Porque há uma tendência natural para a idolatria. Vocês já repararam que volta e meia o pessoal arruma um ídolo diferente? É o Justin Bieber, é não sei quem. Sempre arruma um ídolo diferente. As pessoas gostam de ídolos. E na religião não é diferente. O espiritismo tem ídolos também. Né? O povo é idólatra, quando não deveria ser. O povo, nessa época, era muito mais idólatra que hoje. Hoje as pessoas são um pouco menos idólatras, mas continuam sendo idólatras até hoje. Tanto que conta a história, não sei se é verdade, talvez seja, Moisés sobe o Monte Sinai, com o objetivo de receber os 10 mandamentos, e o povo ajunta ouro velho de todo mundo, faz um bezerrinho para poder adorar o bezerro. Idolatria. Né? Eles já eram considerados um povo que tinha um Deus só. Já eram um povo que não tinha vários deuses. Né? Imagina você, tem um Deus, mas faz um bezerrinho para adorar, porque pelo menos você está no Deus você não vê, mas o bezerrinho você vê. Então você passa a adorar o bezerro. Isso serve para nós, viu? É um ensinamento, esse ensinamento, eles são provenientes do Criador, são verdades imutáveis, invariáveis, como usa o termo Moisés, exatamente por essa razão. Porque valeu para aquela época e vale para hoje também.
Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia de sábado. Ele é bem apropriado para aquela época, né? Sabe por quê? Porque naquela época não tinha final de semana que nem tem hoje. Nem feriado, nem dia santo, nem coisa nenhuma. As pessoas trabalhavam 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, o objetivo dessa lei qual é? Ensinar ao homem que ele precisa de um dia para descansar, para pensar na vida, para pensar filosoficamente na vida, para refletir a respeito das coisas. Não tem uma religião que... Sabatistas, por causa desse mandamento aqui. Eles não fazem nada. Tem gente que perde emprego por causa disso. Tem gente que perde emprego, perde o que eu preciso, mas ele não trabalha. Adventista do sétimo dia, sabatistas. Porque o sétimo dia não é o domingo. Todo mundo pensa que é o domingo. Não é, é o sábado. Né? Sábado é o último dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Deixam morrer, mas ele não doa sangue. Então. Mas não tem esse mandamento, viu? Esse mandamento aí, que não doar sangue, não tem. Né? Item 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Toda vez que Deus fala com eles, ele fala assim, o Senhor teu Deus. Dá a impressão que é um Deus exclusivo, não dá? Ou será que quem imprimiu isso escreveu dessa maneira porque eles achavam que era um Deus exclusivo deles? Não é essa impressão que dá? Né? E por que será que existe esse mandamento? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, uma vida prolongada sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Porque eles entendiam que tudo provinha de Deus. Tudo que acontecia na nossa vida era dádiva de Deus. Então você fazia uma coisa boa, recebia uma coisa boa. Para eles viverem aqui era uma coisa boa. Viver dilatadamente sobre a terra era uma coisa boa. Viver muito sobre a terra era uma coisa boa. Então, se você fosse bonzinho com o teu pai e com a tua mãe, Deus te deixava viver mais. Né? Para nós isso é verdade? A gente sabe que a coisa não funciona assim. Mas quem honra pai e mãe vive mais? É claro que vive mais, porque ele vai viver melhor emocionalmente, ele está melhor equilibrado psicologicamente, consequentemente a vida dele vai ser melhor, provavelmente mais dilatada. Quem tem uma vida desorganizada do ponto de vista moral, emocional, psicológico, ele abrevia a vida dele e tem uma qualidade de vida péssima, não ruim, péssima. Ele não confia nele, ele é desconfiado da vida, não confia em Deus, porque quem não confia em si, não confia na vida, não confia em Deus. Ele pode até falar de Deus, bater no peito, dizer que acredita, mas ele acredita, mas ele não confia. Né? Consequentemente, a vida dele tende a ser mais curta, ou então com uma péssima qualidade, porque viver sem qualidade nenhuma é a mesma coisa que não viver. Não é? Honrar é mais do que amar. Muito mais. Honrar, fazer as honras, significa fazer a mesma coisa que o outro está te fazendo. Você quer honrar alguma coisa? O que é honrar um compromisso? Quando alguém te dá crédito, você não tem o dever moral de pagar aquela dívida? Isso é honrar uma dívida. Ou seja, alguém te deu crédito e você honrou, você retribuiu na mesma moeda, na mesma quantia, no mesmo valor, aquilo que a pessoa te deu como crédito. Por isso que tem um ditado também que diz assim, que tudo que é combinado não é caro. Você combinou com a pessoa, o preço, depois não tem esse negócio de, não, mas é caro nada, você combinou. Então, honra aquilo que você combinou. E honrar pai e mãe significa dar a eles a mesma atenção, o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo amor, enfim, tudo o que eles fizeram por você. É nosso dever, é um dever filial. Não matarás. Esse aqui explica por si só, né?
A vida é o direito, o primeiro direito de todos, né? Está na lei de Deus, na lei dos homens também. Consequentemente, matar é contra a primeira lei da vida de Deus. Não cometerás adultério. Isso aqui pode tirar fora, porque realmente no mundo ocidental, pouca gente valoriza esse mandamento aqui, né? Mas está aí, foi ensinado, né? E para o mundo judaico, eu não sei como é que é o valor disso. Para o mundo árabe, não tem valor nenhum. Porque o árabe tem quantas mulheres ele puder sustentar. Consequentemente, e não há adultério nisso, é da cultura deles. Mas não cometerás adultério, está aqui na lei de Deus, ele pede isso para a gente, por quê? Por que será que o adultério estraga tanto a vida da pessoa? Por que será? Estraga mesmo, estraga a vida pessoal, a vida familiar, a vida em sociedade, estraga sobre todos os aspectos, né? Você corrompe, é corrompido e corrompe tudo aquilo que está à tua volta. É que nem o cupim, né? O cupim, ele começa num lugarzinho só, mas à medida que ele vai estendendo a vida dele, prolongando a vida dele, ele vai fazendo buraco, danificando. Assim é o adultério, é a mesma coisa. Fidelidade, quando a gente fala em fidelidade, a primeira coisa que a gente pensa é um homem fiel a uma mulher fiel a um homem, né? Mas fidelidade é muito mais amplo do que isso. Isso é fidelidade conjugal. A fidelidade, ela tem que fazer parte da nossa vida em todos os campos da nossa existência, né? Se alguém te der um troco a mais, é o seu dever, como cidadão, ir lá e devolver aquilo que ele te deu a mais. Você está sendo fiel com a sua consciência. Olha como a fidelidade é muito mais ampla do que isso. Esses dias eu estava fumando cigarro na frente da escola, né, no meu intervalo, e eu vi que um moço entrou na vitrine e deixou cair R$50. Ele nem se deu conta. Eu falei assim para a secretária que estava ali na frente: olha aquele moço ali, deixou cair R$50 e entrou na loja. Você é dono, Tabela, você não pegou? Eu falei: eu pegar? Eu falei: você conhece? Ela falou: eu sei quem que é. Eu falei: por favor, pega, vai levar dentro da vitrine. O moço não sabia o que fazer para agradecer. Porque ele não tinha... Vai saber quanta falta ele ia fazer, né? Exatamente. Como assim? Mesmo que tem câmera na porta da loja, não é questão, peguei, ninguém viu. Realmente é questão de consciência. Fidelidade com a própria consciência. A pessoa, ao longo da vida, ela vai fazendo coisas equivocadas, ela vai cometendo pequenos equívocos, que na somatória, no final da vida dela, ou numa certa altura da vida dela, vão complicar a própria vida. E a gente se passa de bobo pelos outros, por justamente ser certo. Cada um faz o julgamento que queira, né? A definição de moralidade que cada um atribui a si, ou atribui à sociedade, é problema de cada um. A gente tem que ser fiel com a nossa consciência. O que não quer dizer que o outro também é fiel na mesma medida. Uns podem ser até mais e outros podem ser menos. O importante é nós agirmos de conformidade com a nossa consciência. Sabe, a gente aprende doutrina espírita, a gente estuda a doutrina espírita e aprende ela, não é à toa. A gente vai apurando os nossos sentimentos, a nossa capacidade de ser fiel à própria consciência, porque isto é uma qualidade que você acaba desenvolvendo, é uma qualidade muito boa, traz qualidade de vida, traz qualidade para o espírito, traz tranquilidade espiritual. Aquele que age bem, ele acaba alcançando um nível de qualidade de vida, independentemente de dinheiro, viu? Independentemente de posse. Ele acaba alcançando uma qualidade de vida que poucos aqui na Terra têm. Ele já acaba vislumbrando, de certa maneira, a felicidade espiritual. E é difícil, né, sobre isso. Então, mesmo que a gente aprende a colocar em prática tudo, a gente vive se policiando. Mas, às vezes, um ato que hoje eu faço diferente do que eu fazia é uma satisfação. Claro, é evidente, mas é isso. Ou no modo de tratar, ou no bom dia bem dado, tudo. O Espiritismo, ele não quer que a pessoa seja falsa consigo e nem na sua maneira de ser, não é isso. O que o Espiritismo quer? O objetivo do Espiritismo, o primeiro objetivo, claro, do Espiritismo, é ensinar as leis de Deus. As leis que a grande maioria não conhece. Como funciona a vida? Para o judeu, para o povo judeu,
Deus era um cara que trocava com o homem. Você dava uma coisa e recebia em troca outra. Estudando as leis de Deus, a gente sabe que a coisa não funciona assim. Aprendendo essas leis, nós automaticamente vamos modificando os nossos atos. É natural isso. Mas isso tem que ser um processo natural. Você aprende, introniza aquele pensamento, apreende o pensamento, né? E à medida que você vai apreendendo esse pensamento, enriquecendo o próprio espírito, a mudança, ela não parte de fora para dentro, ela parte de dentro para fora. Você aprende, apreende e você modifica-se naturalmente. O processo de modificação do homem é um processo natural. Não é um processo forçado. Por isso que o Espiritismo ele não é salvacionista. Ele propõe. E não promete a salvação. Porque a salvação em si, como os homens entendem, não existe. É claro que o homem que apreende um conhecimento e modifica a sua vida para melhor, ele está se salvando de alguma maneira. Né? Está se salvando do comum da vida, das coisas equivocadas, do sofrimento, das tristezas, das mágoas, não é isso? Ele está se salvando um monte de coisa. E, consequentemente, livrando o próprio espírito de sofrimentos que ele não precisaria, naturalmente, passar se ele continuasse agindo da mesma maneira que vinha agindo. Tá? Mas é natural essa modificação. Essa modificação, você vai fazendo coisas e você vai se ambientando com a vida de uma outra maneira e agindo de tal maneira que você mesmo se surpreende. Nossa, é gostoso. Você se surpreende. Você se surpreende. É muito interessante isso. É um processo muito interessante. O que prova que o homem, em essência, não é mau. O que falta, muitas vezes, para a maioria, para a grande maioria das pessoas, o que falta é só o conhecimento. Se a pessoa tivesse condição de deixar o preconceito de lado, ouvir, entender, procurar meditar, refletir a respeito, estava resolvido. Estava resolvidas as questões. Né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Porque quando você fala de espiritismo para alguém, a pessoa já fica... Ela modifica até a sua maneira de pensar, de falar, dependendo do grau de preconceito que ela tem, porque para muita gente, espiritismo é sinônimo de intimidade com o demônio, com o diabo, com as coisas demoníacas e tal. Esse é o conceito que uma boa parte das pessoas tem, especialmente aqueles que dão muito ouvido para a religião. Né? Mas se as pessoas procurassem meditar e entender aquilo que o Espiritismo ensina, que os espíritos superiores ensinam, né? Seria muito bom para todo mundo. Vamos lá. Item 7. Não furtarás. Item 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9º mandamento. Não desejarás a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertence. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, como eles estão escritos aqui, colocar num quadro muito bonito, em letras douradas, e colocar em qualquer ambiente, numa casa, numa repartição pública, no Congresso Nacional, isso aqui vai valer para todo mundo, não vai? Não vai? Não vai ser objetivo? Não vai estar ensinando objetivamente alguma coisa? Precisa de explicação para aquilo que está escrito aqui? Isto aqui é de origem divina. E por que tem esse de não cometerás adultério e não desejarás a mulher do próximo? Porque adulterar não é só desejar a mulher do próximo, não é só trair o marido ou a esposa com o companheiro do outro. Qualquer adultério. Colocar água no leite é um adultério, não é? Você não está adulterando o leite. Entendeu? Tudo que você faz, que você prejudica o outro, você está adulterando para pior a sua vida e, consequentemente, prejudicando o seu próximo. Né? Como? No 10º? Sim, é claro. A inveja, o ciúme, todos os maus sentimentos que o homem pode desenvolver em relação ao seu próximo. Porque a inveja, o ciúme, por exemplo, ele não precisa de motivo, viu?
cara olha e fala, meu, esse cara é tonto, esse cara é bobo, ele pensa que sabe tudo. Ciúme bobo, ciúme que parte de gente que não reflete na própria vida, não confia em si, porque se ele confiasse nele, ele saberia que ele pode tanto quanto o outro ou mais, se ele quiser. Este é o mal das pessoas, não confiarem em si, não confiarem na sua capacidade, que todos têm inteligência, todos podem, basta querer. É preciso arregaçar as mangas, né, e deixar de pedir para os outros aquilo que é sua obrigação fazer. Só isso. Mas como uma grande maioria não quer fazer nenhum tipo de esforço, continuam ciumentos. Hã? Ele quer a coisa feita, ele quer a coisa pronta, de preferência mastigada, viu? Não é só picanha, viu? De preferência mastigada, que é para não ter trabalho, né? Mas o mais interessante, que nós estamos falando do tempo de Moisés, e se a gente pegar isso aqui e escrever uma coisa bem bonita mesmo, colocar em qualquer lugar, vai valer, né? Em qualquer tempo. O restante das leis de Moisés não são leis de origem divina, são leis civis, com o objetivo de corrigir um povo semi-selvagem, um povo cruel, um povo idólatra, um povo desregrado, né? Destituído de ordem, destituído Bom, o caráter do povo que Moisés conduziu era um caráter bastante ruim, né? Eles eram escravos, eles tinham uma vida terrível, né? E, consequentemente, muita gente, por conta desse tipo de vida, acaba sendo promíscuo, né? Em todos os aspectos. E essa promiscuidade leva a uma série de problemas. Então, todo o resto da lei de Moisés, que o pessoal aí já... Não, porque está escrito lá na Bíblia, é verdade, não se muda e tal. Balela, conversa. Serve para aquela época, não serve mais para hoje. Hoje é outra época, século XXI, as leis são outras, o homem é outro, ele tem outra visão, ele tem muito mais respeito pelas coisas, pela vida, pelos animais, pelas mulheres, pelas crianças, enfim. O próprio respeito à vida é outro, né? Nós estamos tão avançados em termos de comunicação, que um fato está acontecendo lá em Nova York, que a gente está vendo na nossa televisão, parece que está acontecendo no vizinho, né? Tamanha é a capacidade de comunicação que o homem tem hoje, coisa inimaginável nessa época aqui, né? Inimaginável, né? Para não cobiçar o cervo do cara, a serva, o boi, o jumento, né? Como são diferentes, mas, de qualquer maneira, se você mudar aqui, não cobice o notebook do seu próximo, não cobice o celular do seu próximo, não cobice o carro do seu próximo, vai dar a mesma coisa. É só atualizar. Mas vamos lá. Aqui há uma explicação de Kardec a respeito que diz o seguinte: esta lei é de todos os tempos e de todos os países. E é verdade mesmo. E tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Quer dizer, vamos fazer uma reflexão aqui. Por que é que será que gente do século XXI, em pleno século XXI, com toda a tecnologia do século XXI, ainda dá ouvidos àquilo que está escrito, que foi escrito por um povo barulhento, turbulento, indisciplinado, e entende aquilo como verdade absoluta? Fundamentalismo. É o fundamentalismo. A tendência do homem à idolatria. São idólatras. E quando ele idolatra alguém, aquilo que a pessoa fala é verdade, ponto, não se muda. Né? Então, graças a Deus, nós somos espíritas, nós somos ensinados a refletir, a pensar, né? E não a crer. Nós não devemos crer. Questionem tudo, viu? Tudo que vocês quiserem questionar, não há problema nenhum, viu? Eu questiono a existência de Deus. Pode questionar, reflete a respeito. Não é? Kardec fala da existência de Deus e prova a existência de Deus de maneira filosófica e não deixa nenhum espaço para dúvida. Não é assim? Como é que ele define o Criador?
A todo efeito inteligente, a todo efeito corresponde uma causa. A todo efeito inteligente corresponde uma causa inteligente. A potência da causa está na grandeza do efeito. Pronto. Está provada a existência de Deus, ou do nome que se queira dar, porque Deus é um nome genérico, né? Nome paraguaio. Mas você pode chamar do que você quiser. Existe uma potência que está acima de nós e que nós, na atualidade, damos o nome de Deus. Acho que em breve será chamado de Criador, né? Ou Causador, que seria melhor ainda, porque ele realmente causa pela inteligência, pelo pensamento. Ele usa a inteligência dele e causa, ou causou, e agora nós estamos vivendo o efeito desta causa, né? É isso que acontece. No qual tinha que combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. E Moisés faz isso, né? A pena de talião, que está lá na Bíblia, olho por olho, dente por dente, é muito mais do que isso. A pena de talião é muito grande, viu? Já li ela na íntegra, é bastante grande. Mas o que sobra dali, né? Que a gente mais comenta dali é isso, né? Olho por olho, dente por dente. Então, como é que ele pode escrever não matarás, né? Pregar como lei, olho por olho. Esses tempos atrás passou um filme, eu acho que todo mundo já assistiu, Conan, e o William falou que era o tempo de Moisés, que era os guerreiros lá, era um absurdo, sangrento, horroroso, de tão maldoso que era. Um matando o outro por nada, ou por troca de terra, nossa, é muito... Matava sem razão nenhuma. Mataram e enfiavam a espada no outro só para ver o sangue e para ver o outro perder a vida. Não é nada. E matava tudo, viu? Matava animal, criança, velho. Tacava fogo em aldeia. Punha fogo, queimava tudo. O que não podia roubar, punha fogo. O que podia, homens fortes levava para ser escravo e mulheres bonitas e tal levava para servir os homens e tal. Esse era a consciência que o homem tinha de respeito ao seu próximo. Então a gente não pode comparar essa época com os dias de hoje. Embora hajam pedófilos, embora hajam estupradores, embora hajam criminosos e tal, mas não se compara com o número de criminosos, estupradores e maldosos, de pessoas maldosas e indisciplinadas que havia nessa época. Né? Hoje não... Era a lei do mais forte mesmo. Quem tinha mais braço podia mais. Né? Não importa se ele era mais inteligente. Né? Essa é a grande realidade. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Se era transitório, já teve o seu valor, hoje não tem mais. E não pode ter mesmo. A gente não pode ter medo de dizer isso. Não serve para os dias de hoje, já serviu para a época de Moisés, já ajudou o povo dele e tal, mas como lei, ponto, não serve mais, está acabado. Por isso que aquilo que vem dos profetas, né, que os profetas eram médiuns, videntes, outros eram audientes, outros realmente tinham vidência durante o sonho e tal. Realmente, muitos profetizaram grandes verdades e previram até a vinda de Jesus, segundo o que está lá. Né? Então, eles falam de muitas verdades. No entretanto, aquilo que está na Bíblia, especialmente na parte de Moisés, quando a saída do Egito até a chegada à Terra Prometida, nessa parte, realmente tudo isso só serve como lei civil, nada mais. Agora ele vai falar do Cristo.
Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. A lei de Deus. O restante é lei civil. A gente não pode esquecer isso. Por isso que os ensinamentos de Jesus têm um caráter de revolução, um caráter revolucionário, porque ele se insurge contra toda aquela tendência de fazer culto, né, de oferendas e etc., que o povo tinha como hábito. Né? Ele se insurge contra isso, e daí o caráter revolucionário que tinha o ensinamento de Jesus. Mas ele jamais contradisse a lei de Deus, aquilo que foi ditado a Moisés, que são os 10 mandamentos. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, porque ele veio 2000 anos, ou cerca de 2000 anos depois de Moisés. Né? Se hoje, 4000 anos depois, o mundo é muito diferente do tempo de Jesus, imagina, do tempo de Moisés para o tempo de Jesus, as coisas eram de maneira bastante diferente, muito mais apropriadas ao caráter do ensinamento dele, né? A sensibilidade que os homens tinham de ter para compreender os seus ensinamentos. Né? Hoje, muito mais. Hoje, nós temos mais condição ainda do que os homens no tempo de Jesus. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Quer dizer, os caras tremeram na base quando Jesus falou isso, né? Porque ele realmente contradisse os interesses. Porque o problema dos caras não é contradizer aquilo que eles falavam, aquilo que estava escrito. O problema é contradizer o interesse material deles. Né? Quando você coloca em xeque o interesse material, você coloca em xeque o poder. Colocando em xeque o poder, você vai arrumar inimigo feroz. E foi o que aconteceu com ele. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude, ou seja, do mesmo interesse de Deus por todos indistintamente, não é só por um povo, né? Que é inequívoco essa reflexão, né? Não pode ser de outra maneira, tem que ser assim, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador, moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Olha como Kardec coloca bem os objetivos, né, dos ensinamentos de Jesus. Ele não veio salvar ninguém nem nada, não é? Ele veio deixar claro a imortalidade da alma e aonde está o interesse, porque se a alma é imortal, certamente ele não vai viver essa imortalidade no corpo físico, ele vai viver essa imortalidade como espírito, né? Então, nossos interesses estão no reino dos céus e não na terra. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus
e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Ele fala isso claramente para os seus seguidores, viu? Alguém perguntou para ele, por alguma razão, que eu não lembro agora, por que ele falava por parábolas, né? Para alguns, e para eles ele falava diretamente. Para os seguidores ele falava diretamente. E ele explica, com vocês eu posso falar do jeito que eu estou falando, com eles não. Ou seja, faltava-lhes maturidade, não é isso? Faltava-lhes maturidade no senso moral para poder entender. A Juliana está com problema na internet, viu? Que pena. Está transmitindo normal, é a Ju mesmo. Então, vamos lá. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso de novas ideias, e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Olha a diferença entre a colocação de um espírito racionalista e um que coloca as coisas somente do ponto de vista religioso. Kardec fala em desenvolvimento da ciência e não desenvolvimento da religião. A ciência precisava mostrar determinadas coisas ao homem para que depois ele pudesse compreender melhor o Criador. Amadurecê-lo do ponto de vista moral para depois ele poder compreender de maneira melhor o próprio Criador. O Espiritismo. Ficou alguma dúvida disso que nós estamos estudando? O Espiritismo. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes. Só um minutinho que eu vou atender a Ju aqui, que ela já está de volta.
para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Ele esqueceu de ligar o carregador na tomada e acabou a bateria do computador e desligou tudo. Vamos lá. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E veja que interessante, ele coloca a ciência em primeiro lugar, não é? E, em seguida, a religião. Einstein falou semelhantemente a Kardec. Ele disse que uma sem a outra, a ciência sem a religião seria manca e a religião sem a ciência seria cega. Não é? É semelhante a isso. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. É por isso que há essa discrepância, muitas vezes, das pessoas em entenderem o Espiritismo como ciência. Por isso que eles têm dificuldade para entender. Porque o Espiritismo ele não tem nada a ver com a ciência convencional, com a ciência humana. Nada a ver. E a ciência humana não tem nada a ver com a doutrina espírita. Um estuda um tipo de lei, que são leis que definem o mundo material. Você mede, pesa, verifica o comprimento, a largura, a altura e tal. Isso é lei que define coisas materiais. As que definem o espírito não tem nada absolutamente a ver com essas. São ciências distintas que tratam de assuntos distintos. Então, o melhor médico do mundo não pode falar nem a favor, nem contra a doutrina espírita se ele não tiver conhecimento dessa ciência, que não tem nada a ver com a ciência dele. Por isso que o DR na frente do nome não é garantia de boa qualidade no ensinamento espírita, se aquele doutor não tiver conhecimento dela. Entende o que eu quero dizer? Esta é a dificuldade das pessoas entenderem a doutrina espírita como ciência. Porque eles, quando se fala que a doutrina espírita é ciência, se associa imediatamente com a ciência convencional, ciência material, ciência dos homens. E ela não tem nada a ver com isso. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Porque uma lei é consequência da outra. O que vem do mundo moral interfere diretamente no mundo material. E o que se faz no mundo material, as leis que regem o mundo material, interferem na qualidade de vida do mundo moral. Elas se interagem. Mas por que então os cientistas não compreendem as leis morais? Porque não as estudam. Simplesmente por isso. Simplesmente não a estudam e não podem compreendê-la. Não tem como compreendê-la. Por exemplo, se você falar para um cientista aplicado em ciência física,
né? Ou física quântica, ou qualquer outra lei da física, qualquer outro estudo da física, que existe uma coisa chamada fluido que inunda o universo e que é uma matéria muito sutil que dá origem a essa matéria que ele estuda, ele vai dar risada assim. E, no entanto, é a chave para o entendimento da própria lei, da própria ciência da qual ele é defensor e estudioso. Seria muito perfeito, né? Se tivesse conhecimento dos dois, aí sim... Aí a ciência não teria solução de continuidade. Porque o problema da ciência, das leis da física, é exatamente esse problema. Eles não sabem a origem da matéria, estão procurando. Aquele grande reator que foi feito na Inglaterra, se não me falha a memória, por um cientista em busca de uma coisa que se denominou, ele não gosta muito, o próprio cientista não gosta muito do nome, mas que se denominou a partícula de Deus. Eles causam uma fricção nuclear muito grande para chegar a um determinado resultado. Eles estão buscando a origem da matéria. Entendeu? Dessa maneira não vão alcançar nunca. Talvez um dia, com algum outro recurso, daqui a alguns anos, 1000 anos, 2000 anos, sei lá quanto, talvez o homem venha a entender, por algum processo aqui no mundo material, a origem da matéria. Né? Mas a chave está aí, para ele poder compreender. A origem da matéria não é essa que nós conhecemos. Por exemplo, o ferro gusa não dá origem ao aço. Enquanto ele está procurando a matéria, não vai achar nunca. É a mesma coisa que procurar a alma dentro do corpo. Os médicos, eles sempre tentaram buscar a alma, né? Dissecam o cadáver e tentam encontrar a alma lá dentro. Mas se ela não está aí dentro, ela não existe. Não é isso? Essa é a ideia. Quer dizer, não adianta a ciência do homem tentar encontrar as coisas morais, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, na matéria, porque é dissociado uma coisa da outra, embora uma lei interfira diretamente na outra, elas agem em conjunto, mas é preciso compreender uma para poder entender a outra, senão você não faz a associação necessária e não compreende, evidentemente. São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Isto é o futuro com certeza, viu? Porque quando é que se falava como é que é o nome daquela parte da física que trata desse tipo de assunto? Não é física quântica? Hã? Desta física que transcende a matéria. É física quântica. Né? Quer dizer, eles já não falam de leis duras, fechadas, severas. Eles falam de possibilidades. A física quântica é a ciência das possibilidades. É um avanço imenso. Quer dizer, alguém vai além em raciocínio, alguém vai além em reflexão. Né? Quer dizer, é aí que o homem vai deixar de ser exclusivamente materialista e apenas entender que o que ele pode pegar, medir e pesar é real, porque a realidade transcende a própria realidade dele. Né? Sim, a física quântica sim, porque ela é a ciência das possibilidades. A física não fala apenas em possibilidade. A física ela é uma ciência que trata das leis que regem a matéria. Ponto. Tempo, espaço, esse tipo de coisa. Né? É claro que foi um avanço muito grande do homem, desde das épocas imemoriais até hoje, em desenvolver essas leis, entender a matéria, o processo pela qual elas se desenvolvem, se aglutinam, se aglomeram, se expandem, etc. Isso é muito, muito importante para o homem, para ele poder fazer o que ele faz hoje. Por exemplo, quando é que se pensava que um automóvel fosse ser feito de plástico?
Hoje tem automóvel que o capô do carro é plástico. A tampa traseira é plástico. A parte interior do carro é toda de plástico. Já se fala em bloco de motor de plástico. Né? Já se fala nisso, já é de algum tempo para cá. Né? Então, quer dizer, isso se deve exclusivamente a esse trabalho poderoso dos cientistas, né? Em investigar as leis materiais e saberem até onde eles podem chegar com isso. Mas ele vai chegar fatalmente no momento em que ele vai ficar como burro quando chega no mata-burro. Você sabe o que é mata-burro, não sabe? Quando ele chega no mata-burro, ele nem vai para trás e nem para frente. Ele está empacado ali, porque se ele for para frente, ele vai engastar a perna ali, pode até morrer. Né? E voltar para trás não interessa, porque o caminho que está lá atrás a gente já conhece. Nem é questão de admitir, é questão de compreender, de entender, para poder chegar a uma dedução lógica pelo pensamento, pela reflexão, pelo raciocínio. Porque nós, espíritos, pelo raciocínio, não tem outra maneira. Porque nós, espíritas, nós entendemos, compreendemos o espiritismo através do quê? De coisas palpáveis? Não tem como, mas ele nos toca intimamente, não toca? Não toca intimamente a gente deixa de lado uma coisa, um monte de coisa que fazia de maneira errada, equivocada, e muda a nossa própria existência. Por quê? Isso é coisa, não é palpável isso? Embora seja subjetiva, do ponto de vista material, de pegar uma coisa, de sentir, pesar e medir, não é? Ela seja subjetiva desse ponto de vista, ela é real naquilo que ela promove de mudança em nós. Transformação de caráter. Em tudo. Personalidade, caráter, em tudo. Não é? Então, é nisso que fatalmente os cientistas vão acabar chegando. Por que não chegam hoje? Porque são orgulhosos, ciosos de si mesmo. A ciência diz assim, o cientista diz assim, a ciência é autossuficiente, ela não precisa de Deus. Enquanto o homem pensar assim, arrogância pura, porque o conhecimento humano, ele é limitadíssimo. O mais inteligente, o mais avançado cientista do mundo material não chega nem perto do conhecimento necessário para entender o todo universal. Tanto que o homem não sabe nem a sua origem. Ele presume que lá do macaquinho ele foi melhorando, ele foi andando em duas patas e tal, aí ele ficou ereto, né? E dali surgiram as novas raças. Então ele presume isso. Né? Mas, e aí? Quando é que o animal virou homem? Né? E aí? Tem uma curiosidade também quando que é. E não é nesse mundo que acontece isso. Os espíritas sabem disso. Não é nesse mundo. Porque em Júpiter, que é um mundo muito mais avançado que o nosso, eles são ainda animais. Embora tenham linguagem, embora sejam muito mais humanizados, né? Tenham um comportamento muito mais sutil, muito menos agressivo e violento que tem o nosso animal. Nós já sabemos disso. Mas você fala isso. Se você falar uma coisa dessa para o cientista, ele fala, põe no pelate e já. Né? E, no entanto, a gente pode perceber isso. Quer dizer, a solução de continuidade que existe para eles aqui, do animal transformando-se em homem, não existe para nós. Nós conseguimos perceber isso pelo ensinamento dos espíritos. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar a aliança da ciência com a religião para a gente retomar na próxima, porque ela não vai dar tempo da gente acabar. Então, vamos marcar aqui dia 26/3/2015, para nós retomarmos, tá bem? Gente, o pessoal fala que isso aqui é um livro religioso, um livro de religião. Não lembra quando eu perguntei para o senhor, primeiro dia de aula, por que abrir todo dia na mesma... Aí o seu Josias falou, que eu estava ajudando esse dia lá, falei, não, estou fazendo um curso, né, no centro, faço o Evangelho segundo o Espiritismo. Ficou branco, eu falei, porque é um livro de estudo, né, seu Josias? Então eu posso ler em casa, posso ler lá, não preciso ter hora para ler. Não é nada de diferente. Eu não tenho essa resposta para mim. Porque
lamentavelmente, é entendido dessa maneira. É a visão religiosa, né? Equivocada, mas paciência, né? Nós Vai temos ser que... dia 2, né? Próximo. Como? Dia 2. A próxima? É, a próxima aula. Não, dia 10. Dia 3 é feriado, não é? Quinta-feira? Desculpa. O que foi? Não entendi. Dia 3 é sexta-feira. É sexta? Pelo calendário aqui, dia 2 de abril, a próxima aula. A próxima aula é dia 2. Dia 2, eu que marquei errado aqui. Então tá bom. Então eu coloquei dia 3. E depois, alguém está com o calendário fácil aí? Não, está aqui, ó, tá fácil. Dia 2, marquei tudo errado. Marquei 3, 10, 17 e 24. É 2, 9, 16, 23 e 30. Então, nós vamos ter aula assim normalmente. Eu que marquei errado aqui. E sexta-feira tem reunião normal, né? Normal. No dia 3 não vamos deixar de ter a nossa reunião, não. Até vou levar para corrigir isso aqui, viu? Fiz errado o calendário. Não tem problema, errar é humano. Insistir no erro que é burrice, né? Muito bem. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, acrescentar? A ideia do Cristo, do Espiritismo é transformar a Terra no mundo de regeneração? Sim, a evolução natural das coisas. Nós éramos um mundo primitivo, nos transformamos no mundo de prova e expiação, que é a nossa atual condição, né? E vamos naturalmente passar para a fase seguinte, que é o mundo de regeneração. Depois aí vai... Sim, esse é o objetivo. E mais, viu? Quando ele fala daquela maneira, ele não fala somente das coisas em si, ele fala do homem. Porque o mesmo grupo que vem se transformando com ele lá, é o mesmo que está hoje se transformando aqui. Viu? E é o que vai fazer desse mundo um mundo de regeneração. Ele fala da humanidade. Daquela época que veio com Moisés, veio com ele, Espiritismo, é essa mesma humanidade que transformará a Terra no mundo de regeneração. Consequentemente, nós temos compromisso com a Terra, temos compromisso com essa mudança. E seremos nós que faremos isso, custe o que custar. Como? Olha, tempo é uma coisa que nós levamos muito em consideração. O espírito não. Né? Se 100 anos, um século para o espírito é menos que um relâmpago no céu, quanto dura um relâmpago? Em termos de tempo? 1 segundo? Se ele estiver muito longe, 5 segundos? Quer dizer, 100 anos, que é uma existência, não é? Mais ou menos uma existência, uma encarnação, para nós aqui na Terra, é menos que 1 segundo, ou um pouco mais de 1 segundo, para os espíritos. Quer dizer, então, 1000 anos, 10 segundos. 2.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, pouco interessa, pouco importa. Na realidade, irrelevante, totalmente irrelevante. Para o espírito é totalmente irrelevante. O que importa, na realidade, é promover essa mudança, nos tornarmos espíritos felizes, independente do planeta. Porque Jesus, ele era feliz no tempo dele, ele era feliz antes de encarnar nesse mundo, foi feliz nesse mundo, embora passou pelos percalços que tenha passado, né? E continua feliz. O espírito feliz, ele não depende de localização, ele não depende do lugar em que ele está, ele é feliz. Né? Não importa o local onde ele está. É claro que os felizes, né, na atual conjuntura da Terra, eles vêm de maneira esporádica, né, em tarefas definidas, porque o nosso mundo, ele realmente, para um espírito feliz, ele é o caos. É mais ou menos que um cidadão honesto, de bom caráter, cumpridor de seus deveres, ser colocado no meio de marginais.
violentos, extremamente violentos. É a mesma coisa, o cara pacífico, honesto, trabalhador, digno, bom pai de família, ser alocado no meio de marginais violentos, imagina. Entendeu? Quer dizer, é mesmo para o espírito feliz é a mesma coisa. Mas certamente, quando esse mundo passar de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, vai haver uma nuvem, vai vir um grupo muito grande desses espíritos para ajudar a impulsionar, com certeza. E já deve estar acontecendo isso, com certeza. Não assim, talvez não em grande escala, como teria de desejar, mas isso já está acontecendo, porque as mudanças que a ciência está provocando, a mudança na comunicação, esta mudança na comunicação que nós estamos vivendo, especialmente no final do século XX, início do século XXI, no mundo, isso vai ser decisivo para a mudança do mundo. Vocês devem ter notado já que, em termos de comunicação, as barreiras deixaram de existir. Não existe fronteira. Você se comunica com um cara lá do outro lado do mundo e ninguém, nem governo nenhum, nem regime político nenhum é capaz de barrar isso. Olha o significado disso para as relações humanas. Eu entrei outro dia, tem um programa aqui que está instalado, aliás, nós fizemos o cadastro, é no Google, chama-se Google AdWords, que ele faz toda a checagem de quem entra no site, de quem visita o site e tudo mais. Quantas pessoas visitam, quantas páginas visitam, etc. E este programa, ele dá a língua que o cara fala, o país de onde o cara falou, de onde o cara visitou, dá todos os detalhes. Eu não acredito, tem gente do Afeganistão que entra na página, tem gente da China que entra na página, tem gente de todo lugar do mundo que entra na nossa página da internet. Quem barra isso? E a China é comunista, e comunista fechada. Eles são, do ponto de vista político, eles são extremamente fechados. Olha o que a comunicação é capaz de fazer. O sujeito lá com o computador, na intimidade do lar dele, vai lá, entra e começa a tomar conhecimento de novas ideias, de nova maneira de pensar. É uma revolução, Orlando. É uma revolução, viu? E essa revolução, das ideias, ela vai acontecer naturalmente. Não só porque é decisão, é claro que é porque é decisão do Criador, mas não só por essa decisão, sobretudo pela necessidade do homem e mudar a situação que as coisas estão. Mudar o estado de coisas. Porque não é mais possível se conviver com a violência da maneira que nós estamos convivendo. Se conviver com corrupção, com mentira. Né? Se conviver com agressões à criança, à mulher. A presidenta lá, no Dia da Mulher, foi lá dizer que agora não, que agora aquele de mulher é crime de homem. Desde quando não foi? Desde quando? Então, por acaso, bater em mulher, tem que decretar que é hediondo? Para! Não é isso? Sempre foi hediondo. Um crápula que bate numa mulher deve merecer ter a mão cortada. Não só ir preso. Né? Mas olha o que o homem, a necessidade do homem. O homem busca esse conhecimento que nos é dado gratuitamente pelos Espíritos e ao qual nós nos dedicamos a estudar e a dedicar algumas horas da nossa existência a estudar. Esse conhecimento muda a vida para melhor. E muita gente está em busca disso. Aonde está a verdade? Eu quero conhecer, eu quero saber, eu preciso melhorar. Tem gente que se suicida porque cansa da vida. Eu estou cansado da vida. Quer dizer, o cara não vê, ele não vislumbra saída, ele não vislumbra a solução para as suas agonias, para a sua tristeza, para a sua melancolia, para esta coisa que vem de dentro dele e ele não sabe explicar. Uns dizem que não existe espírito nenhum, outros dizem que não existe Deus e que o mundo é assim mesmo, quando acabar não vai acontecer absolutamente nada, é o nada. Então o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu vou me matar. A coisa que ficou mais clara para mim, que eu falo, quando alguém pede a minha opinião, está reclamando de alguma coisa, que não tem lógica se sentir injustiçado, por nada, justamente que não tem vítima. Está sofrendo agora, ou é motivo de alguma coisa que foi ou fez agora. Não
não tem que se queixar da vida. Tem que procurar alguma coisa para melhorar. Não se sentir injustiçado como se Deus tivesse colocado um peso só em cima daquela pessoa. E compreender isto muda a nossa visão da vida, da realidade da vida. Porque a maioria se suicida porque não entende isso. Compreender isso é fundamental. É fundamental para viver melhor. Porque a partir do momento que a pessoa diz assim, eu estou passando por isso, por vontade e determinação de Deus, e é para melhor, ele muda tudo. Tem resignação, né? De aceitar e entender. Exatamente. Porque a maioria não é resignado. E o homem que não é resignado, ele só não é resignado por uma única razão, por causa de orgulho. Só por isso, ele não aceita a vontade de Deus na vida dele. Ele não aceita. Pô, que Deus é esse? O cara é sádico, pô. Todo mundo tem as coisas, todo mundo tem saúde, eu não tenho saúde, eu não tenho bens materiais, eu não tenho nada. Estou fazendo o que nesse mundo? Muita gente pensa assim. Muita gente... Esse avião foi suicídio, né? Hã? Esse avião caiu. Foi pro suicídio. Olha a responsabilidade do cara. E outra coisa, muita gente, a grande maioria, tem e não se sente satisfeita. As coisas materiais não lhe completam. Ele fica pensando assim, poxa, eu tenho tudo. Eu tenho inteligência, eu tenho beleza, eu tenho juventude, eu tenho bens materiais, eu tenho prestígio social, eu tenho poder, eu tenho tudo e não sou feliz. Por quê? Por quê? Interrogação desse tamanho. Né? E nós temos essa resposta, graças a Deus, gratuitamente, basta querer ter a humildade de poder entender, refletir e aceitar. Né? Muito bem, 9h10, vamos encerrar? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira, Senhor, a vossa misericórdia, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos desta noite, nós o declaramos encerrado.